A mesa de conferências de mogno da Williams Manufacturing brilhava sob as luzes fluorescentes enquanto eu me sentava na extremidade mais distante, mais próxima da porta. Não foi por acaso que fui colocado ali. Nos últimos 3 anos, desde a morte do meu avô, eu ocupava a cadeira menos importante naquela que um dia fora sala de reuniões da nossa família. O tio Robert sentava-se à cabeceira da mesa, ocupando o antigo cargo do meu avô como CEO da Williams Manufacturing, a empresa de equipamentos industriais que sustentou nossa família por 4 gerações. Meu primo Bradley sentava-se à sua direita, tendo sido nomeado vice-presidente de operações apesar de ter se formado em administração há apenas 18 meses. A reunião do conselho de hoje abordará a expansão da empresa para os mercados do Sudeste. O tio Robert anunciou aos 12 familiares e investidores externos reunidos ao redor da mesa. Bradley preparou uma análise abrangente das nossas oportunidades de crescimento. Eu mantinha os olhos no meu bloco de notas, esboçando padrões geométricos enquanto ouvia parcialmente a dinâmica familiar da política empresarial familiar. Antes de começarmos, Bradley disse, levantando-se com a confiança de alguém que nunca duvidou de seu lugar na hierarquia familiar, acho que precisamos abordar o elefante na sala. Ele olhou diretamente para mim. A presença contínua de Emma nessas reuniões do conselho está se tornando problemática. Bradley continuou. Ela não entende de operações de manufatura, não tem experiência empresarial relevante, francamente, suas perguntas durante as reuniões demonstram uma falta fundamental de compreensão sobre como as empresas industriais operam. Murmúrios de concordância ecoaram pela mesa. Minha tia Patrícia assentiu vigorosamente. Meu tio James pareceu desconfortável, mas não discordou. Bradley tem razão, disse o tio Robert, ajustando a gravata. Emma, eu sei que o avô a incluiu no testamento dele como acionista minoritária, mas as reuniões do conselho envolvem decisões empresariais complexas que exigem expertise no setor. Negócios familiares estão acima do seu nível, declarou Bradley, sua voz carregando a autoridade teatral que aprenderá em seu programa de MBA. Operações de manufatura, gestão da cadeia de suprimentos, vendas industriais. Essas não são áreas nas quais você pode contribuir significativamente. Todos concordaram, alguns assentindo, outros murmurando aprovação. Até minha mãe, sentada a 3 cadeiras de distância, pareceu se desculpar, mas não contradisse o sobrinho. Você trabalha para alguma empresa de consultoria, continuou Bradley, fazendo gerenciamento de projetos ou suporte administrativo. É um bom trabalho, mas não a qualifica para participar de decisões estratégicas sobre uma empresa de manufatura de 400 milhões de dólares. Assenti em silêncio, continuando a esboçar no meu bloco de notas. Os padrões estavam se tornando mais complexos, círculos entrelaçados que formavam formas geométricas maiores. Além disso, acrescentou o tio Robert, a participação de 4% da Emma, embora generosa da parte do seu avô, não justifica ocupar espaço nas reuniões do conselho, onde precisamos tomar decisões eficientes. Acho que o que todos estão tentando dizer, disse tia Patrícia com falsa gentileza, é que talvez seja a hora de Emma considerar vender suas ações de volta para a família. Poderíamos oferecer um valor justo de mercado e ela poderia investir o dinheiro em algo mais apropriado para a situação dela, como um bom fundo mútuo, sugeriu Bradley com condescendência mal disfarçada, algo que não exija compreensão de operações comerciais complexas. A conversa continuou ao meu redor, vários membros da família discutindo a logística de comprar a generosidade equivocada do meu avô em me deixar ações de uma empresa que eu supostamente não conseguia entender. Terminei meu esboço geométrico e abri minha pasta, retirando uma pasta de papel pardo que estivera ao lado da minha cadeira durante toda a reunião. Na verdade, eu disse, colocando a pasta na mesa à minha frente. Antes de discutirmos minha situação acionária, há algo que todos deveriam saber. Emma, disse o tio Robert, impaciente. Estamos tentando ter uma discussão séria de negócios. Esta é uma discussão séria de negócios, eu disse, abrindo a pasta e retirando um documento. A Phoenix Holdings acaba de adquirir a empresa inteira. A sala ficou em silêncio. O que você disse? A voz de Bradley saiu como um sussurro. Coloquei os documentos de aquisição na mesa, onde todos pudessem vê-los. A Phoenix Holdings concluiu a aquisição da Williams Manufacturing há 3 dias. A transação foi finalizada ontem à tarde. O tio Robert estava olhando para os papéis como se pudessem estar escritos em uma língua estrangeira. Emma, isso é impossível.
Ninguém fez uma oferta de aquisição. A Fênix Holdings vem adquirindo ações por meio de transações privadas nos últimos 18 meses, expliquei calmamente. Agora possuímos 73% da Williams Manufacturing, o que nos dá controle acionário e plena autoridade operacional. As mãos de Bradley começaram a tremer quando ele estendeu a mão para pegar os documentos. Isso não pode ser legal. Saberíamos se alguém estivesse comprando ações da empresa. Todas as transações foram conduzidas por corretores registrados e devidamente reportadas ao EI. Eu disse que a documentação está em perfeita ordem. Tia Patrícia lia por cima do ombro de Bradley, seu rosto ficando pálido. Emma, esses documentos mostram a Fênix Holdings como uma empresa de private equity com sede em Delaware. Correto. Mas quem é o dono da Fênix Holdings? Perguntou o tio Robert. Retirei outro documento da minha pasta. A Fênix Holdings é uma subsidiária integral do Meridian Capital Group, que fundei há 4 anos. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu podia ouvir o ar-condicionado ligado. Você encontrou. Tio Robert não conseguiu terminar a frase. Meridian Capital Group, confirmei. Somos uma empresa de private equity especializada em aquisições de operações industriais e de manufatura. A Williams Manufacturing é a 12ª empresa do nosso portfólio. Bradley me encarava como se tivesse nascido uma segunda cabeça em mim. Emma, você trabalha para uma empresa de consultoria. Eu trabalho para o Meridian Capital Group, corrige, que fundei e onde atuo como sócio-gerente. O trabalho de consultoria que você vem descartando é análise de private equity e estratégia de aquisição. Mamãe encontrou sua voz. Emma, você está dizendo que é dona desta empresa agora? A Fênix Holdings detém 73% da Williams Manufacturing. Eu pessoalmente possuo 89% da Fênix Holdings. Então, sim. Efetivamente controlo esta empresa. Tio Robert estava lendo freneticamente os documentos de aquisição. Isso mostra um preço de compra de 340 milhões de dólares para o controle acionário. Emma, de onde você tirou 340 milhões de dólares? O Meridian Capital Group administra aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em ativos em vários investimentos industriais. Eu disse que a aquisição da Williams Manufacturing foi financiada por uma combinação de capital da empresa e parcerias com investidores institucionais. 2,8 bilhões de dólares. A voz da tia Patrícia saiu como um guincho. Nossos ativos atuais sob gestão. Sim, nos concentramos em adquirir empresas de manufatura com baixo desempenho e otimizar suas operações para melhorar o desempenho de mercado. Bradley ainda segurava os papéis da aquisição, com as mãos visivelmente trêmulas. Mas, Emma, isso significa que você estava planejando comprar a empresa da família enquanto participava das nossas reuniões do conselho. Eu estava conduzindo uma auditoria prévia da Williams Manufacturing como um potencial alvo de aquisição. Corrija. Suas reuniões do conselho forneceram insights valiosos sobre a tomada de decisões da administração e a eficiência operacional. Você estava nos espionando, acusou o tio Robert. Eu estava participando das reuniões do conselho como acionista legítimo, enquanto também analisava o potencial de investimento da empresa. Não há conflito de interesses em uma auditoria prévia completa. A sala explodiu em vozes confusas. Todos falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, exigindo explicações. Silêncio, gritou o tio Robert e a sala ficou em silêncio. Emma explicou a situação imediatamente. O Meridian Capital Group identifica empresas de manufatura com fundamentos sólidos, mas com uma gestão ineficiente. Eu disse que a Williams Manufacturing se encaixava perfeitamente em nossos critérios de aquisição. Excelentes instalações, força de trabalho qualificada, relacionamentos com clientes estabelecidos, mas participação de mercado em declínio devido a decisões estratégicas ruins. Decisões estratégicas ruins. A voz de Bradley falhou um pouco. O plano de expansão para o Sudeste que você estava prestes a apresentar, por exemplo. Nossa análise mostra que custaria 47 milhões de dólares e provavelmente resultaria em perdas de participação de mercado devido a concorrentes estabelecidos e ineficiências na cadeia de suprimentos. Mas passei 6 meses desenvolvendo essa estratégia de expansão, protestou Bradley. Eu sei. Tenho revisado todos os documentos estratégicos internos como parte do nosso processo de due diligence.
O tio Robert estava lendo mais da papelada da aquisição. Emma, isso mostra que a Phoenix Holdings já controla o conselho de administração desde ontem. Sim. A participação acionária controladora nos dá autoridade para reconstituir o conselho e a estrutura de gestão. O que significa exatamente? Retirei outro documento da minha pasta. O que significa que, a partir de agora, a Williams Manufacturing operará sob uma nova gestão nomeada pela Phoenix Holdings. E o que acontece com a gestão atual? Perguntou tia Patrícia, embora sua expressão sugerisse que ela já sabia a resposta. O tio Robert Bradley e a atual equipe de alta gerência receberão indenizações generosas. Eu disse que a Phoenix Holdings normalmente oferece 6 meses de salário mais benefícios de saúde para executivos demitidos. Executivos demitidos. O rosto do tio Robert estava ficando vermelho. Emma, este é o nosso negócio familiar. Há gerações de liderança na família Williams, e é exatamente por isso que a empresa vem decaindo, eu disse gentilmente. Empresas familiares frequentemente enfrentam dificuldades com práticas de gestão profissional. Nepotismo, resistência à mudança, tomada de decisão emocional. Esses são desafios comuns em empresas familiares. Você está demitindo a família inteira da nossa própria empresa? Perguntou Bradley, incrédula. Estou implementando práticas de gestão profissional que melhorarão a eficiência operacional e a competitividade no mercado. Corrige. Alguns membros da família podem ser mantidos em cargos apropriados com base em qualificações, em vez de relações familiares. Mamãe me encarava em choque. Emma, há quanto tempo você está planejando isso? O Meridian Capital Group identificou a Williams Manufacturing como um alvo de aquisição há 14 meses. Estamos construindo nossa posição gradualmente, para minimizar a perturbação do mercado. Enquanto participava das reuniões do conselho e fingia ser apenas mais um membro da família, o tio James disse amargamente, enquanto cumpria minhas obrigações como acionista e, simultaneamente, conduzia uma análise profissional de investimentos, eu disse que ambos os papéis eram legítimos. O tio Robert levantou-se abruptamente, com a cadeira raspando no chão. Emma, eu proíbo esta aquisição. Como CEO da Williams Manufacturing, rejeito a tentativa de aquisição da Phoenix Holdings. Tio Robert, você não é mais CEO da Williams Manufacturing, eu disse calmamente. O controle acionário da Phoenix Holdings nos dá total autoridade sobre a governança corporativa e as nomeações para a gerência. Isso é ilegal, declarou Bradley. Vamos entrar com ações judiciais, contestar a aquisição, forçá-la a reverter essas transações. Todas as atividades de aquisição foram conduzidas em total conformidade com os regulamentos da SEC e a legislação societária. Eu disse, nossa equipe jurídica inclui especialistas em transações de private equity e aquisições na indústria de manufatura. A documentação foi cuidadosamente examinada. Tia Patrícia chorava baixinho. Emma, esta empresa é o legado da nossa família. Seu avô construiu este negócio do nada, e é exatamente por isso que eu quero salvá-lo. Eu disse que, sob a gestão atual, a Williams Manufacturing estava fadada à falência em 3 anos. A participação de mercado estava em declínio, os custos operacionais estavam aumentando, o planejamento estratégico era inadequado para as pressões competitivas. Você está destruindo 4 gerações de uma empresa familiar. O tio Robert, com a voz carregada de emoção. Estou preservando 4 gerações de uma empresa familiar implementando práticas de gestão que garantirão sua sobrevivência. Corrigi. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam a magnitude do que acabará de acontecer. Finalmente, Bradley falou. Emma, o que acontece agora? A Phoenix Holdings implementará imediatamente melhorias operacionais, equipamentos atualizados, processos de produção otimizados, controle de qualidade aprimorado e desenvolvimento de clientes expandido. Eu disse, esperamos aumentar a receita em 35% e as margens de lucro em 22% em 18 meses. E nós? Perguntou mamãe em voz baixa. Familiares que desejam continuar trabalhando na Williams Manufacturing podem se candidatar a vagas com base em suas qualificações. Eu disse, o tio James tem excelente experiência em engenharia, o que seria valioso em nossa iniciativa de melhoria de operações. Candidatar-se a vagas. A voz do tio Robert falhou. Na nossa própria empresa familiar, numa empresa de manufatura gerida profissionalmente e fundada pela nossa família,
Corrigi. Emma, disse Bradley, com a arrogância anterior completamente desaparecida, preciso te perguntar uma coisa. O que é isso? Quando você disse que os negócios da família estavam acima do meu nível, você estava certo. Olhei para o meu primo, que havia passado a última hora me dando um sermão sobre a minha falta de conhecimento de negócios enquanto eu controlava a aquisição da empresa da família dele. Bradley, você tem potencial, eu disse. Sua formação em MBA oferece uma boa base teórica, mas você precisa de experiência prática em operações de manufatura antes de estar pronto para assumir responsabilidades de alta gerência. Ou seja, a Phoenix Holdings estaria disposta a lhe oferecer uma posição de nível básico em nosso programa de treinamento em gestão de operações. Você poderia aprender manufatura do zero enquanto conquistava seu lugar na liderança da empresa. Uma posição de nível básico. A voz de Bradley era quase inaudível, com oportunidades de avanço baseadas em desempenho. Se você demonstrar competência e capacidade de liderança, não há razão para que não possa eventualmente gerenciar operações significativas. O tio Robert recostou-se. Com força. Emma, tenho uma pergunta. Qual é? Você se contenta em destruir o legado da sua família para provar algo sobre competência empresarial? Olhei ao redor da sala de conferências para 12 familiares que estavam processando a realidade de que seu parente incompetente tinha acabado de adquirir o negócio da família. Tio Robert, não estou destruindo nada. Estou salvando uma empresa que estava falindo sob a gestão familiar e transformando-a em uma operação de manufatura competitiva que pode sobreviver por mais 4 gerações. Mas a que custo? Ao custo de reconhecer que a lealdade familiar não substitui a competência profissional. Eu disse que a Williams Manufacturing precisa de operações eficientes, planejamento estratégico e posicionamento competitivo no mercado. Esses requisitos não mudam só porque a empresa é familiar. Mamãe finalmente falou. Emma, há quanto tempo você administra uma empresa de private equity? Há anos. Começamos com uma aquisição e crescemos por meio de melhorias operacionais bem-sucedidas e reinvestimento estratégico. E você nunca nos contou? Tentei falar sobre o Meridian Capital Group. Toda vez que eu mencionava trabalho com private equity ou análise de aquisições, alguém dizia que eu estava mexendo com planilhas ou dando suporte administrativo para investidores reais. A lembrança de anteriores demissões pairavam no ar, assim como quando tentei explicar nossa análise de eficiência de fabricação e Bradley disse que eu não entendia as operações comerciais reais. Continuei, mas Emma, tia Patrícia, perguntou, se você vale centenas de milhões de dólares, por que não nos corrigiu? Porque eu queria entender as reais capacidades operacionais da Williams Manufacturing antes de tomar decisões de aquisição. Eu disse, suas reuniões de diretoria forneceram insights valiosos sobre práticas de gestão e pensamento estratégico. Você estava nos avaliando. Tio Robert disse, com a compreensão crescente, eu estava realizando a devida diligência em um potencial investimento. Confirmei. O fato de também ser a empresa da minha família tornou a análise mais complexa, não menos completa. 6 meses depois, a Williams Manufacturing implementou as melhorias operacionais prometidas pela Phoenix Holdings. A receita aumentou 31%, as margens de lucro melhoraram 19%, e a empresa havia garantido 3 novos contratos importantes em mercados competitivos. Bradley aceitou o cargo de nível básico em gestão de operações e estava aprendendo processos de fabricação com supervisores experientes. Tio James havia sido contratado como consultor sênior de engenharia e liderava a iniciativa de modernização de equipamentos. Tio Robert usou sua indenização para abrir uma pequena empresa de consultoria, auxiliando empresas familiares na transição para práticas de gestão profissional. Na Assembleia Anual de Acionistas da empresa, a primeira sob propriedade da Phoenix Holdings, apresentei os resultados financeiros ao conselho. A Williams Manufacturing alcançou métricas operacionais que superam as projeções de eficiência, qualidade e satisfação do cliente. Relatei que a empresa está posicionada para crescimento sustentável e expansão de mercado. Bradley levantou a mão. Emma, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que a empresa familiar ainda está acima do meu nível? Sorri, olhando para meu primo, que havia passado 6 meses aprendendo operações de manufatura do zero, em vez de confiar na teoria do MBA e em conexões familiares. Bradley, acho que você está começando a entender o que uma empresa familiar realmente exige.
respeito pelo trabalho, comprometimento com a excelência e disposição para conquistar sua posição por meio da competência, em vez de herança. Isso significa que eu posso eventualmente gerenciar operações? Significa que você está aprendendo o que a gestão realmente envolve. Eu disse, se você eventualmente gerenciará as operações depende de você continuar desenvolvendo as habilidades e o discernimento que uma liderança eficaz exige. Após a reunião, o tio Robert se aproximou de mim no estacionamento. Emma, quero me desculpar, disse ele, por menosprezar suas capacidades, por presumir que você não entendia o nosso negócio, por tratá-la como uma estranha em sua própria empresa familiar. Tio Robert, você estava protegendo o que achava ser melhor para a empresa familiar. Não, eu estava protegendo minha própria posição, disse ele honestamente. Eu estava ameaçado pela ideia de que alguém pudesse entender o negócio melhor do que eu.